Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, e bem-vindos nessa nossa primeira aula do islamismo. Na aula do islamismo, nesse curso de 10 aulas, nós vamos aprender, vamos falar, elaborar sobre vários tópicos islâmicos, né? O que é o Islã, sobre a introdução do Sagrado Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, sobre a vida do profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, que é o fundador da religião islâmica. Também vamos falar sobre Allah, o conceito de Deus no islamismo, o objetivo da vida, qual é o significado de Allah e qual é a diferença de Allah para Deus. Também vamos falar tópico muito importante e muito interessante, o paraíso e o inferno no islamismo, né? Qual é o intuito da vida, o que é que vai ser feito depois do falecimento, a vida depois da morte, né? Vamos falar sobre um outro tópico muito importante, conceito de jihad, as guerras santas, né? Guerras em nome de Deus, por exemplo. Essas coisas todas também vão ser elaboradas nesse curso. Vamos falar sobre Jesus no islamismo, a tendência em geral que as pessoas acreditam ou pensam que tornar muçulmano quer dizer deixar Jesus Cristo e pegar outro profeta, mas na verdade não é bem assim. Nós, os muçulmanos, também acreditam no Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele. Vamos falar também sobre um outro assunto muito polêmico, um assunto que tem muitas... surgem muitas perguntas, né, que é mal visto na sociedade também, no Ocidente também, sobre as mulheres no islamismo. É muito comum, ou muito... as pessoas têm essa tendência que a mulher islâmica ou muçulmana é oprimida, ou que não tem direitos, não tem, ela não pode ter a sua própria escolha, etc., né? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a segunda vinda do Messias no islamismo, e também no final vamos falar sobre a comunidade muçulmana Ahmadiyya. Vamos falar sobre a introdução dessa comunidade, as crenças da comunidade. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre o que é Islã. Vamos falar sobre uma coisa bem básica sobre o islamismo, as crenças, os pilares, os artigos da fé do islamismo, como foi fundado, quando foi fundado. Isso tudo vamos falar hoje nessa aula. O islamismo é uma religião que foi fundada no século VII por profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Os muçulmanos são os seguidores dessa religião. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam em um Deus único. Islã, um nome dado por Allah a esta religião que foi dado no Sagrado Alcorão, é uma palavra árabe que significa literalmente obediência e a paz. Islã é derivado da raiz árabe salema, que quer dizer paz, pureza, submissão e obediência. Assim, Islã significa o caminho daqueles que são obedientes a Allah e que estabelecem a paz com ele e com as suas criaturas. Seus seguidores são chamados de muçulmanos. Então, essa é uma introdução muito breve sobre o islamismo, que devemos entender que o islamismo, a religião islã, foi fundada por profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, um termo português de chamar, ou desse nome, há pessoas que dizem Mohamed, mas os muçulmanos preferem o nome próprio, Muhammad, né? Que paz de Deus esteja sobre ele. E os muçulmanos, a religião islâmica é monoteísta. Os muçulmanos acreditam em um Deus único. Não tem outras deuses, e é a própria declaração de fé islâmica. Para declarar, para pronunciar a fé islâmica, é preciso dizer
que não tem nenhum Deus, não tem nenhum supremo divino, além de Deus único, e que Ele mesmo é o único Criador do mundo. E nós acreditamos que o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, era um ser humano, como outras pessoas normais, só que ele era um amado de Deus, como outros profetas, né? Como houveram profetas anteriormente, né? Jesus Cristo, Abraão, Moisés, Daniel, Salmão, que paz de Deus esteja sobre eles todos. Então, foi o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, que fundou a comunidade muçulmana, a religião islâmica, conforme as profecias que existiam na Bíblia, na Torá, que algumas profecias que foram feitas por próprio Moisés e que também foram feitas por Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele. E vamos elaborar sobre essas profecias também na aula onde vamos falar sobre a vida do profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Mas hoje focaremos mais na aula sobre o islamismo. O islamismo não é uma nova religião, é, em essência, a mesma mensagem e orientação que Allah revelou a todos os profetas antes do profeta Muhammad. A paz de Deus esteja sobre ele. Allah diz no Sagrado Alcorão: diga, cremos em Allah e no que nos foi revelado, e no que foi revelado a Abraão, Ismael, Isaque e Jacó, e as tribos, e no que foi dado a Moisés e a Jesus e a outros profetas de Deus, de seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles e a ele que submetemos. Então, esse é uma crença fundamental do islamismo, do Islã, que nós não podemos simplesmente dizer que o nosso profeta é verdadeiro, a nossa religião é verdade e todas as outras religiões e todos os outros profetas são falsas. Na verdade, os muçulmanos acreditam que todos os profetas que fundaram comunidades divinas, como o judaísmo, como o cristianismo, eles eram verdadeiros profetas. Moisés era o verdadeiro profeta, Jesus Cristo era o verdadeiro profeta, e ao longo do tempo, depois de Moisés, houveram vários outros profetas, né, que a Bíblia menciona. Acreditamos que todos eles eram verdadeiros e que, ao longo do tempo, quando profetas faleceram e depois passou bastante tempo, essas religiões, essas comunidades divinas distorceram, ou a literatura divina, ou os livros sagrados, por exemplo, a Bíblia, foi distorcida por mãos das pessoas. E ao longo do tempo as pessoas fizeram alterações nela. E por isso acreditamos que houve uma necessidade de enviar um livro que foi enviado no final, o Sagrado Alcorão, que acreditamos que é o livro final, o livro divino, a lei divina, que estabelece as regras tanto da parte espiritual da nossa vida, mas também do nosso dia a dia, e não tem nenhum assunto que não é falado nesse livro sagrado, ou que não tem ensinamentos na lei islâmica. Para um outro, antes da gente falar sobre os pilares e artigos de fé, é importante também fazer a diferença entre os muçulmanos e árabes, né? Muitas vezes as pessoas misturam dizendo que todos os muçulmanos são árabes ou todos os árabes são muçulmanos. Muçulmanos e árabes não são sinônimos. Ser árabe significa pertencer ao grupo étnico que habita principalmente o Oriente Médio e a África, enquanto ser muçulmano significa apenas ter fé no islamismo. Então, um muçulmano não quer dizer que vai ser do Oriente Médio, pode ser um brasileiro, pode ser um europeu, pode ser um africano, pode ser um asiático. E o árabe também não quer dizer que todos os árabes são muçulmanos. Existem muitas outras comunidades, religiões nos países árabes. Tem muitos cristãos nos países árabes, tem muitos judeus. Então, como pode haver um cristão árabe, também pode haver um muçulmano brasileiro.
Então, os muçulmanos e árabes não são sinônimos. Mas sim, um muçulmano pode ser um árabe pode ser um muçulmano. Mas não quer dizer que todas as vezes o muçulmano tem que ser árabe ou o árabe tem que ser um muçulmano. Para melhor entendimento sobre islamismo, sobre a religião islâmica, precisa saber que o Islã nos ajuda a desenvolver uma relação próxima com Allah, primeiro nos dizendo em que acreditar, que são os artigos da fé, e depois explicando como implementar essas crenças em nossas vidas. Ensinou-nos os 5 pilares do islamismo. Os artigos de fé são 6, que é acreditar na unicidade de Deus, acreditar nos anjos, nos livros de Deus, de Allah, acreditar em todos os profetas, acreditar no dia do juízo final e no decreto divino. Sobre artigos de fé, primeiro artigo de fé é a unicidade de Deus. Acreditar na unicidade de Deus é que a palavra Allah foi usada no islamismo para um nome pessoal de Deus. E literalmente significa o único. Quer dizer que Allah, primeira coisa para acreditar é que precisamos de acreditar que Deus Todo-Poderoso é único. Ele é criador do mundo único e que ele foi ele criou o mundo inteiro e que ele não tem um sócio. Ele é o único e ele não foi gerado e ele nem gerou. Então, e por isso nós acreditamos, Allah, a própria palavra Allah, quer dizer literalmente, quer dizer único. E por isso não pode ser usado essa palavra para outras deuses. Não tem plural de Allah. Por exemplo, a palavra que existe para referir Deus na língua inglesa é God. E isso tem plural, gods. E para português também, que nós dizemos Deus, tem plural, deuses. Mas na língua árabe, a palavra que refere o Deus é Allah. E Allah não tem o plural. Não tem o plural de palavra Allah. Então, só pode ser referido para um único Deus. Em segundo lugar, é muito importante acreditar nos anjos. O Islã fala dos anjos como seres celestiais de natureza espiritual. Allah criou os anjos para que eles pudessem adorá-lo e seguir suas ordens. Os anjos, com o comando de Allah, mantêm e controlam todo o universo. O papel principal que eles desempenham é a transmissão de mensagens de Deus para os seres humanos. Eles não podem fazer nada além de que eles forem mandados. Eles só seguem a ordem divina. Então, eles não têm o desejo pessoal. Eles só seguem o que for falado para eles por Deus Todo-Poderoso. E eles são seres celestiais de natureza espiritual. No terceiro lugar, é muito importante também para os muçulmanos de acreditarem nos livros anteriores do que é sagrado ao Corão. Os muçulmanos são obrigados a acreditar. São obrigados a acreditar não apenas na escritura divina revelada ao fundador do Islã, que é o sagrado Alcorão, mas é essencial para cada muçulmano acreditar em todas as revelações divinas. Entretanto, os muçulmanos acreditam que todas essas revelações foram limitadas a um tempo e um povo específico e não são preservados em sua pureza original, mas estão sujeitos a distorções. Isso é uma diferença que os muçulmanos acreditam que tem entre os livros anteriores e o Sagrado Alcorão. Que os livros anteriores foram enviados, é óbvio que eles eram verdades na sua fundação, no tempo de sua fundação, na sua essência, quando foram revelados para os profetas, mas ao longo do tempo eles deixaram de validar porque esses livros eram limitados por um certo tempo e para um certo povo. Eles tinham o intuito de guiar, de dar os ensinamentos para um certo povo e também não era
possível naquele tempo, 2000 anos atrás ou anteriormente, para guiar a humanidade inteira com um único livro, porque o mundo ainda se estava desenvolvendo, ainda estava, não tinha tornado como aldeia global. Por isso, nós acreditamos que os livros anteriores tinham eles eram sujeitos de distorções porque eles foram enviados por um certo tempo. E acreditamos que o livro que o santo profeta foi revelado, que é o sagrado Alcorão, ela é válida até final dos tempos. E ela não pode ser distorcida, não pode ser mudada. Por isso nós vemos que, mesmo passando 14 séculos, mais do que 14 séculos, ainda o livro permanece intacto e não foi distorcida por mãos das pessoas, pois o próprio Deus disse, por exemplo, nas outras livros, nas outras escrituras, Deus não prometeu que Ele mesmo vai salvaguardar a palavra, mas no livro sagrado Alcorão, Deus disse que Ele mesmo é protetor, Ele mesmo vai proteger contra qualquer tipo de distorção nessa palavra. E nós vemos que essa palavra, essa promessa, até hoje está sendo completada. E nós vemos que o livro, mesmo tendo vários milhares de cópias no mundo inteiro, todas as cópias não têm nenhuma única diferença, nem na palavra, nem no diacrítico. E outra coisa muito importante que distingue do Sagrado Alcorão para outros livros é que como os livros anteriores eram limitados por um certo tempo, então não poderia poderia guiar para o povo inteiro, o mundo inteiro. Por isso era para um limitado povo. E no caso do Sagrado Alcorão, como é para sempre, como é para até final, então ela serve um guia para toda a humanidade. E a quarta crença que os muçulmanos precisam acreditar é acreditar todos os profetas. Os profetas de Allah são escolhidos entre os seres humanos, pois eles dão os melhores exemplos de conduta moral e espiritual. Eles levam a humanidade a Allah ao transmitir a revelação divina e também por seu próprio exemplo de pureza e retidão. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que paz de Deus esteja sobre ele, é o chefe dos profetas e ele trouxe para nós uma orientação perfeita de Allah. Ele veio como uma bênção de Deus para a humanidade. Então, nós acreditamos que ao longo do tempo vieram vários profetas, foram vários profetas, como eu mencionei, alguns profetas, e muitos profetas foram mencionados no Sagrado Alcorão, mais de 20 profetas, mas nós acreditamos que no final Deus enviou o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, que é o profeta, que é o último profeta que vai trazer a lei. O Sagrado Alcorão, que foi trazido por profeta Muhammad, é o último livro. E o profeta é o último profeta que pode trazer o livro. Não tem mais livros ou mais lei que podem vir. E então, ele trouxe um livro que é a guia para toda a humanidade e que todos os ensinamentos, todas as palavras, todas as guias que existem no Sagrado Alcorão não podem ser distorcidas ou as pessoas não podem fazer, na verdade, porque Deus próprio prometeu que Ele mesmo vai proteger esse guia. E outra crença muito importante para os muçulmanos é o dia do juízo final. Assim, estabelece um intuito de que os muçulmanos têm um intuito de vida, de viver nesse mundo, para fazer algo bom para o dia do juízo final. Porque se nós acreditarmos que não tem nenhuma vida depois de falecer, não tem dia do juízo final, então morrem todos os intuitos de vida. Para viver no mundo, nós temos que ter um intuito, nós temos que ter alguma coisa, um objetivo. Uma das crenças mais enfatizadas no Sagrado Alcorão é a crença no dia do juízo final. O Islã ensina que a morte física não é o fim da existência do homem,
mas é a porta para uma forma de outra vida. Segundo o Sagrado Alcorão, no dia do juízo, todo este universo chegará ao fim e os mortos serão ressuscitados. Seus atos serão julgados e serão recompensados de acordo com as suas ações, né? Aqueles com bons registros merecerão o céu, enquanto aqueles com más ações serão punidos no inferno. Então, assim, Deus Todo-Poderoso estabelece um objetivo na vida, que você tem que fazer algo bom para que você seja recompensado com algo bom como o céu. E também, se você fizer algo mal, então você vai merecer o castigo, como é a regra nesse mundo, né? Se alguém rouba, ele merece castigo. E se alguém faz algo bom, ele recebe uma recompensa. Acreditar no decreto divino. Esse é o sexto e último artigo da fé. O decreto divino significa a vontade de Allah. Os muçulmanos acreditam que o decreto divino controla o resultado final de todas as ações neste universo. No Sagrado Alcorão, o termo é explicado como uma lei universal de Allah, que está trabalhando através de toda a criação. Dentro dos limites do decreto divino, o homem recebe o livre arbítrio. Isso é importante saber também, que o homem também, ficando nesse limite, ficando na lei da natureza, dentro dos decretos divinos, o homem também tem um livre arbítrio. E o homem, se não tivesse o livre arbítrio, ele não tinha como ser, não era possível ser julgado, porque ele teria que ter umas escolhas para que ele depois possa ser julgado, né? Por exemplo, os anjos não são julgados, porque eles não têm o árbitro livre-arbítrio. Eles não têm escolha. Eles não têm a própria vontade pessoal. Eles só fazem aquilo que for enviado, aquilo que for mandado. Mas no caso do homem, o Sagrado Alcorão falou que ele mostrou os dois caminhos para o homem: o caminho de bondade, do bom, e o caminho de maldade, mal. E aí deixou esse livre-arbítrio para a pessoa. Se ele vai escolher o bondoso, ele vai ser recompensado. E se ele vai escolher o caminho de maldade, ele vai ser castigado. Então, é importante acreditar no decreto divino também, que Deus Todo-Poderoso tem o decreto divino e que Ele tem todo o controle nas coisas. Depois, quando nós acreditamos nos 6 artigos da fé, aí entram os pilares do islamismo. Primeira coisa era a parte teórica, né? Agora é a parte prática. Primeiro era para nós corrigirmos as nossas crenças, para nós colocarmos no lado correto as nossas crenças. E agora nós vamos ver os pilares do islamismo, as práticas do islamismo. O primeiro de tudo, a primeira prática é dizer profissão da fé, pronunciar a fé islâmica, que não há nenhum Deus senão Allah, e Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, é um profeta. Depois, no segundo pilar do islamismo, os muçulmanos oram 5 vezes por dia. É um segundo pilar, voltando a direção a Meca, ao amanhecer, ao meio-dia, tarde, pôr do sol e antes de deitar. A terceiro pilar é contribuição financeira, que é doação, zakat. A terminologia em árabe é zakat. Em quarto lugar é jejum. Durante o mês do Ramadã, os muçulmanos jejuam todos os dias, diariamente, de nascer do sol até o pôr do sol. E, no final, a peregrinação a Meca, que deve ser realizada se tiver as condições, né? Pelo menos uma vez durante a vida de todo muçulmano. Falando um pouquinho em detalhes de cada um desses pilares, o primeiro, como eu falei, é a declaração de fé, que é chamado como Shahada. E esse é o início da jornada de um muçulmano. Quando uma pessoa quer tornar muçulmano, a primeira coisa é Shahada.
deve pronunciar a fé islâmica. A declaração de fé, o Kalima Shahada, é o primeiro pilar do Islã e que carrega a essência do islamismo. E a Shahada é assim: Ashhadu Allah ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Eu testemunho que não há ninguém digno de adoração, excepto Allah. Ele é um e não tem nenhum parceiro. Eu sou testemunha de que Muhammad é seu servo e mensageiro. Esse é o primeiro pilar do islamismo, é shahada, chamado Shahada. Em segundo lugar, como nós temos alimentação para o nosso corpo, que é muito importante para manter o nosso corpo ativo, para manter-o vivo, acreditamos que o nosso espírito, nossa espiritualidade também precisa da alimentação. E se nós não alimentaremos o nosso espírito por muito tempo, ela morre. Por isso servem as orações como alimentação espiritual. A adoração é comum em todas as religiões. O que difere é apenas a maneira e o estilo de adoração. Algumas pessoas rezam a Deus em postura de pé, outros em postura sentada. Em algumas religiões, as pessoas se lembram de Deus ajoelhando-se a Ele, enquanto outros se curvam diante dele. É fascinante observar que o Islã instruiu seus seguidores a respeito do modo de oração, que todas as posturas de adoração encontradas em outras religiões são simbolicamente representadas na oração muçulmana. Então, na oração muçulmana, as outras, todas posturas são juntadas e nós fazemos essa oração 5 vezes por dia. A primeira oração são orações obrigatórias que eu estou falando. Depois, eu vou disponibilizar um link também para vocês assistirem como é feita a oração islâmica. Mas essa oração, primeira oração obrigatória, começa antes de amanhecer, antes de nascer o sol. Deve ser feita antes de nascer o sol. A segunda oração é ao meio-dia. E a terceira oração deve ser feita à tarde, né, por volta de 3, 4 horas. E a quarta oração é logo depois de o sol pôr, depois do pôr do sol. E a quinta oração é antes de deitar. São assim, completamos 5 orações que, como eu falei antes também, simbolicamente servem como uma alimentação para o nosso espírito, para a nossa espiritualidade. E precisamos de essas orações servem, o intuito da oração é manter ligado com Deus Todo-Poderoso, para sempre ter em cabeça que nós devemos ser agradecidos, devemos ser gratos a Deus Todo-Poderoso, devemos ser mais misericordiosos, devemos ter mais benevolência, mais simpatia, como Deus Todo-Poderoso é misericordioso, como Ele é o clemente, como Ele é benevolente, como Ele é generoso. Também devemos demonstrar todos esses atributos. Então, essas orações ajudam. O intuito é ajudar para a nossa melhor, para melhorar a nossa espiritualidade. E depois, no terceiro lugar, é o jejum. O jejum é outra forma de adoração encontrada universalmente nas religiões do mundo. Embora existam grandes diferenças quanto ao modo de jejum e as condições aplicadas a ele. A ideia central do jejum está presente em todos os lugares. A prática do jejum é extremamente importante porque desenvolve o crente em quase todas as áreas de sua vida espiritual. Entre outras coisas, ele aprende, através da experiência pessoal, o que a fome, a pobreza, a solidão e o desconforto significam para os menos favorecidos da sociedade. E também o jejum nos mostra, nos ensina de ter mais simpatia, de ter um autocontrole sobre os nossos desejos. Por exemplo, nós, durante o dia, antes do nascer do sol até o pôr do sol, nós não podemos nem comer nem beber nada.
é nada mesmo. Nós nem podemos beber água, nem podemos comer nada. Isso é para mostrar, em primeiro lugar, simpatia com as pessoas que não têm nada para comer. E também, em outro lugar, é para ganhar mais sentimentos de gratidão. Porque nós sabemos que ao longo do dia estamos com jejum, mas no final do dia vamos ter comida para comer. Mas há muitas pessoas que estão fazendo jejum e não sabem quando vão quebrar o jejum, porque simplesmente não têm comida. Então, é para ganhar o sentimento de gratidão. E através dessa gratidão, nós podemos também ampliar isso e esses sentimentos e aplicar de forma que nós possamos ajudar as outras pessoas. Uma das formas de mostrar essa gratidão perante Deus Todo-Poderoso é ajudar as pessoas que não têm para comer, para beber, né? E então desenvolve um sentimento de caridade, de ajudar o outro, de colocar a mim mesmo atrás e colocar os direitos das outras pessoas em primeiro lugar. Então, o jejum serve tem um intuito, tem um objetivo muito bonito, muito belo intuito de que nós possamos ser útil, um indivíduo útil na nossa sociedade, que nós possamos ser beneficente para a nossa sociedade, para as nossas pessoas. Em quarto lugar é zakat, que é doação, sacrifício financeiro. Zakat significa que Deus fez com que ele fosse purificado. Zakat literalmente quer dizer que Deus fez com que ele fosse purificado. Zakat também significa uma coisa da mais alta qualidade ou perfeita obediência a Allah. É preciso lembrar que zakat não é um imposto de renda que é cobrado sobre a renda de alguém, mas ele é cobrado sobre a poupança e é gasto totalmente em benefício dos pobres e dos necessitados. Então é importante saber que zakat é uma coisa que não é um imposto de renda, que tipo cada um tem que pagar, e não é um dízimo também, né? Como muitas pessoas entendem. Mas na verdade é uma coisa que nem todos os muçulmanos devem, é obrigatório para todos os muçulmanos, não é assim. Como eu falei aqui, é cobrado sobre a poupança de uma pessoa. Como a pessoa que não tem poupança, a pessoa que só ganha uma quantidade de dinheiro e gasta no final, até o final do mês, e assim sucessivamente todos os meses, para ele não tem zakat. Zakat é para uma pessoa que ao longo do tempo ele juntou uma quantia de dinheiro e em um ano ele não mexeu com esse dinheiro. Ele juntou esse dinheiro e nunca mais mexeu. Então, o Islã obriga que essa pessoa gasta uma quantia pequena dessa quantidade, dessa poupança para os pobres. Porque realmente, se ele fica acumulando a riqueza e essa riqueza não fica circulando na sociedade, então não está sendo beneficiado para ninguém, nem para ele, nem para outras pessoas. Então, Deus fala que você deve gastar esse dinheiro que não está servindo para você nada e que está ao lado. Então, se passar um ano inteiro nesse dinheiro, nessa riqueza, pode ser qualquer coisa, não só dinheiro, mas qualquer coisa valiosa, né? E se você não gastou por um ano inteiro, então deve gastar uma quantidade pequena, uma quantia pequena dessa riqueza para os pobres. Deve ser gasta para os pobres. Isso é muito importante. Então, assim, o islamismo, através dessa pilar, traz um equilíbrio na sociedade, traz com que as pessoas tenham os direitos iguais. Uma coisa muito importante sobre o jejum é que às vezes as pessoas pensam que a pessoa que é doente, ou a pessoa que é idoso, ou a criança também tem que sofrer isso. Então, aqui no jejum tem exceções. Por exemplo, há pessoas que são doentes ou as pessoas que estão viajando, eles não devem fazer o jejum. Mas sim, se
Quando eles acabarem o jejum ou quando serem curados da doença, eles devem completar esse número, essa quantidade dos jejuns. E as pessoas também, por exemplo, crianças também não são obrigados, idosos também não. As mulheres grávidas também não devem fazer. As mulheres que estão amamentando, essas pessoas têm exceções de fazer o jejum. E também é preferido, é aconselhado que a pessoa deve quebrar o jejum com leite ou com tâmaras ou com água. E também, né, obviamente, deve fazer muito mais sacrifício nesses dias. Como eu falei, o intuito é para ganhar mais empatia com outras pessoas. Então, quanto menos você vai gastar para você, mais você vai gastar para os outros, é uma forma de demonstrar a gratidão para Deus Todo-Poderoso. E depois, no final, o último pilar do islamismo é Hajj. Hajj quer dizer peregrinação. Peregrinação a Meca. Um muçulmano deve realizar esta peregrinação pelo menos uma vez em sua vida, se as condições econômicas e políticas forem favoráveis. O ponto central desta peregrinação é o Kaaba, que foi reconstruído pelo profeta Abraão há cerca de 4.000 anos atrás. Então, os muçulmanos que têm condições financeiras, condições de saúde e tudo mais, eles e têm facilidade de fazer isso, ficando nas suas capacidades, eles devem fazer essa peregrinação pelo menos uma vez na vida. É para ir lá relembrar o sacrifício feito por Abraão, Ismael e também os lugares onde o profeta Muhammad, que o Pai de Deus esteja sobre ele, passou a sua vida. E também devemos saber, uma coisa importante devemos saber, que acaba aquele edifício preto que nós vemos na televisão, ele é simplesmente uma mesquita. Às vezes as pessoas dizem que tem o túmulo do Santo Profeta lá dentro. Não é assim. Aquela é uma mesquita simples e não tem nada lá dentro. É uma mesquita, primeira mesquita construída para adorar Deus único. E é uma coisa simbólica que representa Deus, né? A primeira mesquita. Então, nós vamos lá para relembrar de Deus, para fazer essa peregrinação, para adorar o Deus único. Fazemos esse sacrifício tanto de nossa viagem quanto de nosso financeiramente. E fazemos, tem certas regras que devem ser seguidas quando nós vamos lá. Devemos não podemos tipo durante, tem dois tipos de peregrinação também. Uma peregrinação é feita durante as datas certas, que é o último mês do Ramadã, o último mês do calendário islâmico, que é Zulhajjah. Quando um muçulmano vai nessas datas, é chamado Hajj. Mas quando ele vai em umas outras datas, ele é chamado Umrah. As duas são peregrinações e têm certas regras, devem fazer sacrifícios, devem fazer 7 ciclos ao cerca de Qibla, ao cerco de Kaaba, devem visitar as duas montanhas, né? Safá e Marwa, 7 vezes, que é uma prática que foi feita pelo Edra, a mãe do Ismael, na procura de água, quando Abraão deixou a sua esposa e o seu filho Ismael no deserto de Meca. Aí, quando acabou a água e a comida, ela foi para procurar para o seu filho a água e comida, né? Então, ela fez 7 ciclos sobre essas montanhas, e nós, para lembrar esses sacrifícios, nós vamos lá e fazemos essas todas práticas. Então, esses são 5 pilares do islamismo que um muçulmano é obrigado a fazer, ficando nas suas condições. E assim, nós acabamos a primeira aula do islamismo. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.